Fala galera, F1 filme tá chegando no cinema de todo o Brasil, já assistiu o filme, essa crítica aqui ó, completamente sem spoilers, e é legal começar essa crítica até por um ponto que, por muitos e muitos anos, foi-se falado que teria sim uma versão hollywoodiana para esse universo todo da Fórmula 1. Também aconteceram rumores que poderia ter a história do Ayrton Senna sendo contada também nessa grande versão hollywoodiana do universo de Fórmula 1. Só que foi passando o ano, foi passando o tempo simplesmente, e esses rumores eles nunca ganharam vida. E agora, finalmente, a gente tem esse filme aqui que traz esse contexto todo do universo da Fórmula 1 com um envolvimento muito forte, obviamente, da federação. Obviamente com... Cara, é incrível ver os pilotos que estão hoje participando da Fórmula 1, estando diretamente na maneira como a história é contada e participando da história como se a gente estivesse vendo uma temporada de Fórmula 1 acontecendo num contexto todo, cara, de um filme normal. E isso tudo traz, assim, uma veracidade para tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, te traz uma aproximação para daqui a pouco, assim, qual é, talvez, o grande desafio desse filme aqui? Conseguir sair da bolha que existe, assim como existe para qualquer outra coisa nesse universo, da bolha que já é fã, de Fórmula 1 e de corridas em geral, e conseguir chegar num grande público. E qual é esse grande atrativo, digamos, esse grande chamariz para te conseguir conversar com quem está fora da bolha? O grande público, em geral, que realmente vai dar um impulso para que esse filme realmente tenha o sucesso que ele merece, merece muito ter sucesso, e também que consiga chegar daí num segundo estágio que é gostar tanto do filme a ponto de querer ver uma corrida na televisão no próximo domingo. E é graças, obviamente, a tu ter um nome como Brad Pitt ali, encabeçando esse projeto por completo, ao lado de um nome também, digamos assim, muito conhecido, chamado Lewis Hamilton, que por parte ali, da Fórmula 1 real, também encabeça para que faça realmente com que esse projeto realmente acontecesse. E tudo isso, obviamente, organizado por um senhor chamado Joseph Kosinski, que é um diretor que chamou, obviamente, muita atenção alguns anos atrás e teve talvez seu maior destaque logo depois da pandemia, com um filme chamado Top Gun Maverick, que junto com Tom Cruise trouxe, depois de tanto tempo, esse universo Top Gun novamente à vida e trazendo uma questão que aqui em Fórmula 1 ele consegue chegar talvez assim num momento 2.0, que é a questão da velocidade, como trabalhar essa questão de velocidade, como que tu vai filmar toda essa questão de velocidade para te trazer essa tensão, trazer esse perigo também para nós, espectadores, para que tudo isso funcione a pleno, cara, numa tela grande, e ele sabe filmar tudo isso muito bem. Ou seja, essa junção toda, de talentos conseguem produzir um filme que, para mim, ele vai conseguir sim conversar muito além dessa bolha do público que já ama a questão de velocidade, já ama a questão de corridas, já ama a questão propriamente de Fórmula 1. Ele consegue, através de uma trama que ela tranquilamente dá pra dizer que a trama de Fórmula 1 é uma trama bem simples. É uma trama onde tu tem, o Sonny Hayes, que é o personagem do Sr. Brad Pitt, que tem uma jornada ali que a gente já viu acontecer em vários outros filmes. Só que nem por isso a sua jornada não deixa de ser uma jornada que a gente vai ter uma aproximação, que a gente vai ter ali um sentimento muito próximo do que o personagem está passando e vai entender muita coisa desses obstáculos que ele ainda tem que conseguir superar. E ao mesmo tempo esse personagem, cara, ele é um personagem que é um cara que é muito falho. E isso também traz uma proximidade muito grande, assim, de como que ele vai conseguir conversar com esse grande público que talvez não tenha essa real sensação, assim como eu mesmo estou inserido nesse momento aqui que eu estou querendo conversar com vocês, sobre essa questão toda do que essa adrenalina, qual é a real motivação? Qual é a real motivação de estar ali se colocando simplesmente a perigo, dia após dia, e como o próprio personagem de Sonny Hayes fala, por que eu vou entrar num foguete a 300 por hora? O que me leva a estar nessa posição? O que me leva realmente a estar ali colocando minha vida em risco? O que eu sinto? O que me motiva? Qual é o meu objetivo de estar ali? E esses assuntos todos, o filme consegue traduzir, obviamente,
muito focado no protagonista, que é o Sonny Hayes, mas muito também, cara, no nosso querido Joshua Pierce, que é do Denzel Idris, que tem essa função ali de ser, né, esse piloto que é um grande talento, ao mesmo tempo ele é um piloto ali que, por ser ainda novo dentro desse universo todo ali que está existindo na Fórmula 1, ele ainda tem algumas questões que precisam serem resolvidas, que o personagem do Sonny Hayes, por ser um personagem ali que já viveu esse universo antes e que já está nessa estrada há muito tempo, reconhece e tenta ajudar, mas eu gosto de como o filme mostra essa jornada também desse mestre com o pupilo, de como que eles vão trabalhando essa questão no filme também para conseguir fugir do estereótipo, porque não adianta. Como eu falei da questão da jornada toda ali, né? A grande jornada de herói que existe para o personagem do Sonny Hayes, a grande questão dos obstáculos que ele precisa vencer. A gente já viu isso acontecer em outras produções, tá? Coisas bem parecidas do que o personagem precisa conseguir vencer. A questão de ter o personagem mais velho para ensinar ali, né, coisas para que o personagem mais novo consiga, de uma maneira, aproveitar o talento que ele tem e consiga também se tornar, né, um piloto muito melhor. Eu gosto que o filme ele foge de muitos estereótipos assim. Só que nunca deixando, e isso é muito do roteiro do Aaron Krieger junto com o Joseph Kosinski, de não deixar esse roteiro complexo. Esse filme por completo, ele é sempre pop. E essa questão de ser pop, ele vai conseguir conversar de uma maneira muito fácil sobre esses desafios, sobre a questão de velocidade, sobre inclusive questões técnicas, que em momentos do filme também são importantes, que por mais que o público possa não entender realmente de como é que funciona toda aquela questão técnica que está sendo abordada, a maneira como o filme trabalha isso, assim como Joseph Kosinski, que trabalhou muitas questões técnicas também, num filme chamado Top Gun Maverick, ele consegue trazer isso dessa forma pop, como eu falei antes, mas de uma forma que vai ser muito mais fácil para que o público, em geral, mesmo que não entenda os meandros daquela informação ali, vai entender o quê? Pô, o personagem precisa fazer uma mudança tal para conseguir tal objetivo depois, então isso aqui, né, funciona de tal forma. É uma maneira simples de conversar, ou seja, o roteiro ele nunca, ao mesmo tempo, assim, ele subestima o espectador e em nenhum momento também ele menospreza o espectador. Ele consegue conversar de uma maneira clara e simples com o espectador para que entenda que a parte técnica ela existe, ela é complexa, é. Como que a gente vai transformar essa informação de uma maneira mais tranquila para que todo mundo entenda o que existe também naquele momento que a gente não vê. Qual é o momento que a gente não vê? O que acontece dentro de cada box, de cada escuderia ali. Então, essas partes também fazem o filme ganhar muita força, assim, na maneira como ele quer ser realmente mostrado para esse grande público ali. E, cara, não adianta. A questão toda da ação, de como que é filmado, como eu tinha falado já no início dessa crítica aqui, de como que ele consegue trazer também, assim, algumas novidades em relação ao que acontece numa transmissão oficial de Fórmula 1 e tu trazer tensão e perigo, obviamente, né, tu colocando ali alguns outros detalhes de como cada estratégia funciona para uma corrida, tá muito bem feito, tá muito bem feito. E, obviamente, né, assisti na cabine de imprensa, eu assisti numa sala IMAX com aquela unidade de tela, com uma potência enorme de som ali, e isso faz uma diferença para a sessão? Faz, porque esse filme aqui ele utiliza o máximo de recursos que ele tem disponíveis, ou seja, ele utiliza o máximo da tela, ele utiliza o máximo da potência de som, e isso desde o primeiro segundo que esse filme começa. Ou seja, se tu tivesse a disponibilidade de assistir esse filme numa sala, que obviamente é uma sala premium, mas tu consiga assistir numa sala que vai te entregar também esse a mais em relação à imagem, em relação ao som, esse filme aqui ele vai realmente valer o valor que tu vai gastar no ingresso, porque ele te entrega. Diferente de alguns outros filmes, esse filme aqui ele realmente vai te entregar, pô, querendo ou não, o investimento que tu vai fazer para assistir esse filme numa sala premium, que depende nessa questão toda de valores, qual localidade do Brasil que cada um se encontra, mas ele sempre vai ser um valor, né, um pouco mais, digamos assim, elevado do que um valor de uma sessão normal 2D, como a gente tem também por todo o Brasil. Então ele te entrega isso e tá muito bem filmado, tá muito bem
pensado para te entregar esse máximo de tensão e a gente ter alguns poucos momentos ali a 320, 340 por hora numa reta, junto com não só o Sonny Hayes, junto com o Joshua Pierce e junto com os pilotos que estão no domingo, cara, a 340 por hora também, competindo um com o outro, cara. É o quanto que o filme, com essa aproximação toda que tem, né, da Federação de Automobilismo, com o envolvimento dos pilotos, essa questão toda, isso também te traz uma veracidade, como eu falei aí no começo da crítica, mas também te traz, assim, essa proximidade de tu conseguir, sabe, não ficar tão preso na questão de ficção. Ele te traz essa aproximação, que funciona demais para esse filme também. Galera, vale muito, mas muito, muito a pena. E, galera, pois, para encerrar essa crítica, assim, ó, sendo brasileiro, né, eu já tive um momento muito mais fã de Fórmula 1 do que hoje. Tem algumas menções e algumas aparições nesse filme que eu acho que muito em breve já vão começar a pipocar nas redes sociais e tudo mais, tá? Que até não é um grandíssimo spoiler assim, mas é um momento muito legal que tem. Eu abri a crítica falando, né? Por muitos e muitos anos, rumores, inclusive sobre tu ter ali um filme que fosse uma cinebiografia do Ayrton Senna sendo ali produzido por Hollywood e tudo mais. Cara, a gente tem, como o Sonny Hayes, o Brad Pitt é um senhor de 60 anos, né? O Sonny Hayes, ele começou simplesmente a sua carreira há 30 anos atrás. E quem estava pilotando há 30 anos atrás? Fica a dica, não vou falar aqui porque essa dica aqui é sem spoilers, mas, cara, são momentos que tem ali que são muito massa. Mesmo se não é fã, cara, de automobilismo, vai assistir esse filme, vai reconhecer o que tá acontecendo lá em tela também e vai sentir um momento, assim, aquele quentinho no coração que é muito massa também. Galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam de Fórmula 1, se já assistiram, ou F1, o filme, né? Não assistiram ainda? Qual a expectativa de vocês? E não esqueçam sempre daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.